Sejam todos bem-vindos a mais este Evangelho no Lar. Agradecemos a presença de todos, agradecemos a espiritualidade maior que já está em nossas casas já há algum tempo, promovendo a limpeza do ambiente, para o nosso conforto espiritual e também dos nossos irmãos espirituais que aqui são trazidos. Lembro a todos que a gente está gravando a sessão para a postagem posterior no YouTube. E lembro também de vocês colocarem um copo de água para vocês e para cada membro da família de vocês que estiver aí na casa. Feito essas considerações, eu peço para o Rubem fazer a prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós, e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que nos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta e orgulho de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados espíritos da luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato. Assim seja. Que assim seja. Sim, sim. Alguém poderia sortear o tema da noite? Carol, Rosinha? Pode sortear você, Zaninho. Página 349, por alguém que esteja em aflição. 349. Por alguém que esteja em aflição. Este é o capítulo das preces. Preces por outrem. Por alguém que esteja em aflição. Prefácio. Se é do interesse do aflito que a sua prova prossiga, ela não será abreviada a nosso pedido, mas fora ato de impiedade desanimarmos por não ter sido satisfeita a nossa súplica. Aliás, em falta de cessação da prova, podemos esperar alguma outra consolação que lhe mitigue o amargor. O que de mais necessário há para aquele que se acha aflito? São a resignação e a coragem,
seus quais não lhe será possível sofrê-la com proveito para si, porque terá de recomeçá-la. É, pois, para esse objetivo que nos cumpre, sobretudo, orientar os nossos esforços, quer pedindo-lhe venham em auxílio os bons espíritos, quer levantando-lhe o moral por meio de conselhos e encorajamentos, quer, enfim, assistindo-o materialmente, se for possível. A prece, nesse caso, pode também ter efeito direto, dirigindo sobre a pessoa por quem é feita uma corrente fluídica com o intento de fortalecer o moral. Então, vamos lá. Primeiro ponto, né? Se é do interesse do aflito que a prova prossiga, ela não será abreviada a nosso pedido. Ou seja, existem provas, né, e expiações que são muito necessárias ao espírito, né? Que é, infelizmente, o remédio amargo possível nessa vida. Então, mesmo que a gente peça pela pessoa aflita, a prova dela não vai ser diminuída, né? Mas também nós não devemos nos desanimar porque nosso pedido não foi satisfeito, porque sempre há um benefício, né, para para pessoas para a pessoa que oramos, né? Porque como fala aqui, a gente sempre pode esperar uma consolação para essa pessoa para mitigar o, né, o amargo da prova, né, para que ela seja mais palatável, para que a pessoa consiga aproveitar melhor essa prova. E uma coisa que nunca nos falta quando oramos, né, é a resignação e a coragem, né? A resignação, a doutrina nos ensina, né, a razão pela qual sofremos. A coragem se dá pela fé no futuro, que dias melhores virão. E o nosso bem sofrer em relação às provas que nos são postas, né, aquela bravura da alma que o Evangelho nos conclama conquistar, ela resolve o nosso passado tenebroso e planta um futuro melhor, né? Então, se nós paramos, né, de ofender as leis divinas, se nós já paramos de fazer o mal, pelo menos, né, não estamos errando mais no clima de astúcia, porque uma coisa é você escorregar, né, no momento que você ficou nervoso, que você ficou chateado. Outra coisa é você deliberadamente, né, com o propósito de fazer o mal, né, você errar, né? Então, a lei divina, ela contempla bastante a questão das nossas intenções, da nossa boa vontade em deixar de fazer o mal e fazer o bem na medida em que podemos, né? Eu não me canso de falar, e sempre quando eu falo, é sempre primeiro para mim e não para vocês, é que nós temos tantas oportunidades quantas as necessárias. E se nós estamos ainda errando, é porque somos imperfeitos. E Deus, Jesus, os espíritos superiores, os nossos amigos espirituais, eles não esperam de nós heroísmos morais, né? Que nós sejamos do dia para a noite santos. O que eles esperam de nós? O nosso esforço em evitar o mal e fazer o bem, né? Comentários? Fred, nós viemos a esse mundo aqui, como nós temos colocado sempre nos nossos comentários, não viemos a passeio aqui, né?
E as aflições são parte inerente, né, da nossa formação, do nosso apego a Deus. Com as aflições é que nós vamos nos reportar, nos ligar a Deus, a Jesus, né, aos nossos santos né, de fé. Não há outra alternativa senão no momento de aflição, que é inerente a todos, indistintamente. Não adianta o indivíduo ser bilionário, ele vai ter que passar por provas terríveis, violentas também. Ele não vai, ele também não está a passeio aqui, porque as responsabilidades deles é muito maior até que das pessoas menos favorecidas, né, pela fortuna. Portanto, não há outro remédio quando nós estivermos aflitos, senão dobrarmos nossos joelhos e pedirmos auxílios aos nossos irmãos espirituais, a Jesus, para nos amparar e nos darem um norte para suplantarmos essa situação. Obrigado. Mais alguém? Vou continuar lendo, então. Vamos à prece. Deus de infinita bondade, digna-te suavizar o amargor da posição em que se encontra a nossa amiga Dani. Se assim for a tua vontade. Bons espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico que a assistais nas suas aflições. Se no seu interesse elas lhe não puderem ser poupadas, fazei que a Dani compreenda que são necessárias ao seu progresso. Dai-lhe confiança em Deus e no futuro, que lhe as tornará menos acerbas. Dai-lhe também forças para não sucumbir ao desespero, que lhe faria perder o fruto de seus sofrimentos e lhe tornaria ainda mais penosa no futuro a situação. Encaminhai para ela o nosso pensamento, a fim de que ajude a manter-se corajosa. Então, veja, a prece aqui não contempla a eliminação do sofrimento, porque muito provavelmente o sofrimento que a nossa amiga está passando é necessário. A nossa amiga ela está com problema de saúde, né, Elaine? Sim. A Elaine... Entendi. Ah, ótimo, muito bem colocado. A Elaine havia pedido para nós fazermos uma vibração para uma amiga dela que está com problema de saúde. Aí, né, por coincidência, entre aspas, caiu bem nessa parte. Então, nós podemos ver que, né, as nossas reuniões, elas são cuidadosamente planejadas pelos nossos amigos espirituais. Porque como há um compromisso de boa vontade da nossa parte, que nos colocamos à disposição deles para a realização desse trabalho, existe toda uma organização, né? E que, né, quando eu fazia sozinho, era só aqui na minha casa, né? Aí veio o Emerson, veio a Carol, né, a Rosângela, e foram vindo todos vocês, né, que fazem esse esforço, né? Porque todos nós temos problemas, todos nós, né, temos situações que nos deixam chateados, fatigados, mas esse nosso compromisso de estarmos juntos, reunidos aqui em nome de Jesus, por menor que possa parecer, é uma grande ajuda. Porque, veja, estamos aqui em 7 hoje. São 7 casas
diferentes, que existe uma estrutura de auxílio a todos esses irmãos que estão passando por dificuldades, né? Então, por tabela, né, estamos nos ajudando e ajudando por tabela um número expressivo de irmãos, né? Então, por conta disso, todos nós, recebendo ajuda muito de perto. Essa quinta-feira eu recebi uma carta da minha avó endereçada para minha mãe. E muito interessante que assim, eu não conhecia a minha avó, eu pensei nela do nada, escrevi o nome dela no livro de preces lá para os desencarnados, e daí ela veio e deu a comunicação. E olha que coisa interessante. Ela trabalhou, né, para que eu viesse para a doutrina espírita. Então, olha o esforço que ela fez, né, de todos os meus desencaminhamentos, desvios. E o Emerson sabe o que eu estou falando. Eu consegui achar um caminho, né, graças a todo esse auxílio que eu recebi. Ela me auxiliou também, junto com outros irmãos, em 3 oportunidades distintas que eu poderia ter desencarnado. Uma na Tamoios, que eu entrei a 160 por hora numa curva, e eu só escutei na minha cabeça assim: não pisa no freio, não pisa no freio, não pisa no freio. Se eu pisasse no freio, eu ia capotar. E naquele dia, a minha mãe sonhou que eu estava na estrada coberto com pano branco. Numa outra oportunidade também, que um amigo meu tinha acabado de se suicidar, eu tinha 15, 16 anos, eu peguei o revólver da minha mãe, apontei pro armário e coloquei uma bala, girei e atirei. Falava, vamos ver se eu ia morrer. E eu ia morrer. Né? E eu escutei da minha cabeça naquele dia: não faz isso, não faz isso, não faz isso. Falei, não, mas eu não vou me matar, só vou apontar a arma pro armário e vou dar um tiro. A bala entrou no armário, ricocheteou, bateu na minha perna, ficou um roxão, mas graças a Deus não entrou. Né? Com 9 anos, eu fui escorregar naquele negócio da escada, que a gente apoia, no corrimão da escada, caí de uma altura, sei lá, de uns 2, 3 metros, bati de costas no corrimão da escada do andar de baixo, levantei, tossi e saí correndo. Então veja, o plano maior está sempre nos auxiliando. Muito mais, mas muito mais do que nós imaginamos. Cada um de nós tem uma equipe de espíritos responsável pelos nossos cuidados, né? E quanto mais a gente merece apoio, quanto mais a gente faz o bem, mais esse apoio se intensifica, porque nós nos tornamos instrumentos do bem aqui na Terra. E a espiritualidade precisa do quê? De braços e pernas. Precisa de nós, né? Acho que eu acabei falando bastante. Os comentários pertinentes. Fred, de forma alguma, eu entendo que esses autorrelatos, né, de passados, né, com grande turvamento, né, e hoje essa serenidade que você tem, né, eu acho que é importante, sim, esses autorrelatos, né, porque afinal de contas, uma evolução que você passou, né, e logicamente todo dia procurando evoluir a cada dia mais. Então eu acho super pertinente você passar para nós esse seu passado, né, onde realmente sustenta a nossa tese, que é essa aproximação de Deus, né, essa devoção por Deus, essa devoção de ajudar o próximo, só acalmou e fez com que você evoluísse no plano espiritual. Então é muito importante realmente esses autorrelatos, principalmente vindo de você,
uma pessoa que hoje eu considero uma plena evolução espiritual, enfim, é isso. Imagina, irmão, obrigado pelas palavras. Estamos todos evoluindo, graças a Deus, pela misericórdia divina. Rubem, não vai falar nada, Rubem? Roseli, podem falar. Estou esperando a vez. Pode falar. Quantos livramentos nós já tivemos, né? Pelo amparo da espiritualidade, os nossos espíritos guias, né? Nossos anjos da guarda, como se fala no passado. Mas, na verdade, as aflições compõem o quê? São parte do destino das pessoas, né? E é um caminho que nós temos que palmilhar. Ninguém vai sofrer o que nós temos que passar, né? O vizinho não vai passar pelas aflições que nós temos. Ele tem suas próprias aflições, os nossos parentes, nossos filhos, né? Então, o que nós temos que nos apegar é a Jesus, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E é o guia, né, do nosso destino para a vida eterna. É o que nós temos que ter, é fé, né? E caminhar pela luz, né? Em busca da, da evolução espiritual, né? E também o que foi traçado por nós, para nós temos que cumprir, seja por aflição, seja por felicidade, nós vamos ter que ter resignação, paciência e lutar. Nos foi dada essa condição. Nós temos ainda uma parte instintiva forte ainda, né? Nos impulsionando pela vida, né? Pela preservação da vida, pela busca incessante, né? De melhorias, tanto espirituais quanto materiais. Obrigado. Tá? Roseli? Não, Sérgio, que você estava falando aí, eu estava lembrando aqui de uma pessoa que trabalhou comigo na escola, e ela falava que ela era ateia. Aí ela tinha um filhinho de 2 anos, e ele adoeceu, ficou muito gravemente, assim, foi muito grave a doença dele, e ele foi internado no hospital aqui, e de repente começou a piorar muito a situação. Aí ela chegou um dia na sala dos professores e falou: gente, olha, eu não sei como que vocês pedem a esse Deus de vocês aí, mas eu vou pedir para vocês pedirem pelo meu filho, porque eu tô desesperada, eu tô aflita demais, e eu preciso me apegar em alguma coisa, eu quero que vocês peçam a Deus, se é que ele tem possibilidade de fazer alguma coisa, salva meu filho. Então aí todo mundo se juntou e foi fazer uma prece junto com ela. Então eu achei muito legal, porque nesse momento eu acho que ela teve, assim, sabe, aquele momento, assim, aquele toque de uma centelha divina, né, nela, e essa coragem que ela teve de chegar e pedir, também ela se resignou, né, a força, é o poder de Deus de resolver as coisas. Nesse momento eu acho que ela colocou aquela, tudo que passava pela cabeça dela, que ela não acreditava em nada, na verdade, ela passou a acreditar, né? Porque depois a criança melhorou, sabe? Saiu do hospital, tudo, e ficou muito bem. E aí você estava falando dessas passagens aí da sua vida, que não são pouca coisa, né? Eu lembrei da Rosimar. Não vem pelo amor, vem pela dor. Sim, Zaninha. Depois ela agradeceu a todo mundo pela prece, viu? Porque o filho dela melhorou muito rápido. Amém. Louvado seja. Como eu disse, né? É no momento de aflição que nós olhamos para o alto, né? Em busca de auxílio, né? E tem certas coisas que estão além, né, da compreensão dos humanos, né?
e das possibilidades de cura, etc. E tal. Como sempre dissemos, né? Estamos pela misericórdia de Deus. E esse auxílio sempre vem, né? De uma forma ou de outra. Sem dúvida. E a gente deve pensar também que se temos alguma prova reservada para um futuro próximo que ainda não se iniciou, né? Pela nossa atitude no bem, nós podemos minorar, né? Diminuir o rigor dessa prova, né? Eu não lembro qual livro que foi, se foi uma palestra que eu ouvi, né? De uma pessoa que ele mesmo tinha programado para perder o braço inteiro, né? Porque ele precisava, para liberar a consciência dele de fatos que ele impôs a outros, da perda do braço. Só que daí ele agiu tão no bem, de uma forma, por tanto tempo. Tá bom, meu amor, obrigado. Por tanto tempo que a espiritualidade maior diminuiu o tamanho da prova dele, né? E ele perdeu só um dedo, né? E assim é Deus com nós, né? Não é olho por olho e dente por dente. Não. Deus não quer a nossa punição. Ele não quer, né, que o pecador seja eliminado. Ele quer o fim do pecado, né? E quando nós demonstramos a nossa ação constante no bem, ainda que continuemos a, a errar, né, invariavelmente, desde que não no clima de astúcia, nós passamos a merecer essas benesses, né? Então, eu gosto de dizer que eu sou como um tubarão, né? Se eu não nadar, eu afundo. Então, por isso que é bom a gente continuar fazendo bem, vai nadando para frente, porque a gente não sabe o que ficou para trás, né? Então, por via das dúvidas, sigamos. Comentários finais? É algo que eu gostaria de colocar para vocês. Eu tenho uma certa facilidade de percepção e de abstração de processos aflitivos. E eu consigo focalizar de onde vem. E aí eu já tomo as minhas precauções, né? Que é a oração. É um exercício que todos podem fazer. Em caso de sentimento aflitivo, procurar mentalizar todos, né, da sua família, seus amigos, e vocês conseguem saber de onde provém. É algo é um exercício que eu faço há muito tempo e é muito salutar. E tem dado resultados. Obrigado. Por nada, continue assim. Mais algum comentário antes da gente passar para as vibrações? Não, obrigada. Não. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos reunidos em nome dele. E ele prometeu que onde estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria, e aqui ele está. Vamos pedir a ele que atenue, que alivie todos aqueles que estão cansados e fatigados das aflições, das dificuldades, os nossos desencanados, como a Juliana, a Verena, o Elias, o Alain e tantos outros, que nesse momento um raio da misericórdia divina possa penetrar no mais profundo abismo, dando a estes irmãos esperança no futuro, que um dia o seu sofrimento há de acabar. E que, graças a Deus, eles possam continuar contando com as nossas vibrações,
sabendo que existem pessoas que velam por eles, mesmo estando distantes. Vibremos ainda pelos nossos irmãos encanados, que estão em sofrimentos variados, muitos que não têm a quem contar, mais ainda, aqueles que não conhecem Deus, que não conhecem Jesus, né, que contam apenas com as suas próprias forças, o que é muito mais difícil. Para os nossos irmãos de outras religiões, que ainda não receberam as luzes do entendimento espiritual, que ainda não conhecem como funciona a vida espiritual, que todos esses irmãos sejam amparados. Ainda mais aqueles que estão com a ideação suicida, que eles possam ser dissuadidos e convencidos que viver vale muito mais a pena. Vivemos também pelos centros espíritas, templos, igrejas, seitas de qualquer natureza que professem o bem e a caridade, servindo de abrigo, de refrigério para tantas almas encanadas e desencanadas. Vibremos por todos os trabalhadores da última hora, por todos os trabalhadores anônimos que fazem o bem, por todos aqueles que fazem o bem, que não saem nos jornais, deixando assim a falsa impressão que o mal vence, quando é o bem que permite que o mal ainda grace na terra, mas que esse mal está com os dias contados. Peçamos a Jesus também pelos nossos líderes mundiais, que brincam de apertar botões, né? Que eles possam ser intuídos pelo alto a restabelecerem e manterem a paz no mundo, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Peçamos ainda às forças espirituais, a Jesus, que no caso de agravamento das nossas condições, que intercedam diretamente em qualquer conflito que possa nos prejudicar a todos. Vivemos por fim. Peçamos a Jesus que nos fortaleça para que possamos cumprir, aceitar, nos resignar ativamente com relação a todas as provas e expiações que possamos experimentar. Que possamos desenvolver a bravura da alma, como quem desenvolve um músculo, como quem desenvolve a força necessária, pois sabe que ainda que tenha 10% da força, 90% da força restante virá de Deus, virá de Jesus, virá dos nossos amigos espirituais que por nós velam e cuidam 24 horas por dia. Peçamos assim que sejamos fortalecidos no bem para cumprir com coragem a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração, que começa no coração de cada um de nós, o esforço de todo dia para domarmos as nossas más inclinações. E que assim seja, graças a Deus. Emerson ou Carol, depois Rubem, prece final, por favor. Faço sim. Gokubi de Kamurogi, Kamuromi no Michikara Mochite, Bansei to Hitono Miyoyan Kamuamatsu Sunoma Hikario Mikami, Harahito no Kamutaichi Moro Moro no Sakagoto Tamai no Chuchumi Kigari Obama Hikari Mote, Hiki ome misogi tamaite kami no kono uchikara yomigaerase tamai to mosu koto no yushi o
Kashikomi, Kashikomi, Momaosu, Miyoyamotosu, Mahikariyomikami, Mamori Tamae, Sakihai Tamae, Miyoyamotosu, Mahikariyomikami, Mamori Tamae, Sakihai Tamae, Kannagara Tamae, Chihaimase, Kannagara Tamae, Chihaimase. Tá sem áudio, Rubem. Bom, Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Amém. 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 Boa noite a todos, queridos. Boa noite. Boa noite. Amanhã, Até às amanhã. 20h30. Obrigada.